Eliana, recentemente a senhora teve algumas experiências espirituais nas quais os resultados não foram agradáveis, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Ministério Mudança de Vida, a senhora conseguiu recuperar a força, recuperar a visão e hoje está aqui para compartilhar exatamente o que aconteceu. Conta um pouquinho para essa pessoa como foi essa experiência. Eu já estou no ministério há 6 anos, né? E aconteceu uma coisa assim muito estranha. Durante todo esse tempo eu nunca tive problema nenhum. E estando na igreja em janeiro, no começo do ano, do nada eu comecei a estranhar com a igreja. Eu estava num culto de domingo e eu comecei a me perguntar, eu não estava entendendo nada daquele culto, sendo que nenhum não tem como entender, porque são todos maravilhosos. E eu comecei a achar o que eu estava fazendo aqui. Eu queria ir embora, eu não queria estar aqui. E foi a partir de aí que tudo começou. Eu comecei a tomar raiva da igreja, a não suportar ouvir a bispa. Eu não queria mais saber do Ministério Mudança de Vida. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, de repente tudo isso acontecendo, e não consegui entender que ali era um mal. Pelo contrário, eu achei que Deus estava querendo tirar daqui, que algo tinha de errado, que a minha missão não era aqui, embora meus pastores dissem que eu fui plantada aqui, a Mayra e o Denis, quando da outra vez esteve aqui em Catanduva. E foi quando eu não gostava nem de passar em frente à igreja. Foi uma coisa assim muito estranha. Quando eu comecei a ouvir a bispa achando que vinha a resposta, como a gente busca a resposta na palavra, eu não queria saber da resposta porque eu não acreditava mais nela. O que ela dizia para mim não era mais a coisa mais importante, o que ela dizia. E da mesma hora eu questionava o que eu tinha visto aqui. Estava um casal de pastor maravilhoso, onde a gente estava numa luta muito gostosa, eu estava fazendo o evangelismo, tudo estava perfeito. E inclusive os pastores queriam saber o que tinha acontecido e eu não sabia o que tinha e eu me envergonhava até de falar o que estava acontecendo, embora eu falei. E aí eu comecei a buscar assim, na fé de outras pessoas. E eu encontrei uma pessoa que passou por um motivo muito difícil na vida dela, a qual ela teve uma fé muito grande. Eu falei, Deus colocou essa pessoa e vai me falar. Eu queria uma resposta. E foi aí que eu me decepcionei ainda mais. Essa pessoa me falou assim coisas horríveis, que eu estava na igreja errada, que era do demônio, que a Deus falava com ela e falou com ela que eu não merecia estar aqui, porque isso e aquilo. E eu fui ficando tão perturbada que um dia eu fui numa loja comprar uma ração para o meu passarinho e eu fiquei passando mal, porque eu estava doida, cada um falando uma coisa. E eu fui buscando. Aí eu não sou muito de internet, mas tudo vem muito fácil. Eu ligava, era falando mal eu falava assim que a bispa que enriquecia, que não era os pastor, e assim, vinha coisas assim nojentas, absurdas na minha cabeça, pessoas assim, coisas que eu nunca questionei da vida de ninguém, imagine da bispa, né? Aonde que eu ouvi palavras dela que me fizeram a mudança realmente na minha vida. E foi aí que eu comecei a querer saber o que estava acontecendo e fui para uma igreja. Falei, Deus então está querendo. Eu achava tudo que Deus estava atrás daquilo, né? E eu falei, não, Deus não ia me tirar. Deus está fazendo tudo isso porque Ele não me quer aqui. Aí eu fui numa igreja, eu questionava. Quando eu comecei a ficar com essa cabeça, eu comecei a questionar dízimo e ofertas. E aí eu peguei e fiquei com aquilo, né? Coisas que nunca me interessou. E eu sempre fiz o dízimo, nunca deixei de fazer. Eu acho que temos que fazer pela igreja sim, porque quando eu cheguei aqui eu precisei dessa porta aberta. Eu quero outras pessoas, chegam e encontram essa porta aberta. Aí o que aconteceu? Nessa igreja simplesmente falou assim, eu já estava virada, né? Quem for fazer oferta, bota no envelope atrás da cadeira. Quem for fazer o dízimo, vem na frente. Não vou falar da igreja, não quero falar. E eu falei assim, eu estou fazendo o que aqui? No ministério não tem isso? Quer dizer que eu vou receber a benção se eu levar o dízimo lá na frente de todo mundo? E eu, tupetuda, fui. Fiz o dízimo, fui. E depois continuou aquelas coisas na minha cabeça. Falei, não, vou em outra. E eu sei que eu ia em outros, não ia encontrar, porque não era igual ao ministério. Aí eu falei, não é outra igreja, não é outra igreja. E aí eu comecei
Um dia eu tentei ouvir a bispa, não consegui. Aí meus pastores foram me visitar, tudo aquilo entrou, mas eu não consegui. E foi acontecendo tudo isso na minha vida. Até que um dia eu fiz um propósito com Deus. Eu estava com uma causa na justiça, meu marido da aposentadoria, por conta que ele trabalhou no México, deu um bolo lá na aposentadoria. E aí eu peguei, nós arrumava advogado, não dava certo, e aquilo não dava, o marido já há anos mexendo com isso. Aí um dia eu entrei no meu quarto, peguei um caderno, falei, vou escrever uma carta para Deus, para ver, porque eu fui nesse dia até rigorosa com Deus. Eu falei assim, Senhor, tá de brincadeira. Eu não quero mais saber de religião. Se for para mim viver a religião numa loucura dessa, eu tô fora. E eu não quero viver nessa bagunça. E eu já estava descrente do ser humano, porque eu tinha buscado no ser humano, eu queria assim, eu falava, Deus vai usar a boca dessa pessoa para me entender, e eu não entendia nada. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, hoje é dia 15 de janeiro, até dia 15 de fevereiro, se o meu marido receber a aposentadoria, coisa que o advogado já estava na luta há anos, ele receber a aposentadoria, eu vou entender que o senhor me ouviu. Se não, eu vou entender que não, né? Mas dia 15 de fevereiro. Aí eu fiz esse propósito e falei, Senhor, sonda meu coração. Para o Senhor ver que não é dinheiro, que é posse, que é nada disso. Senhor, sonda meu coração, porque eu preciso resolver essa situação, está me incomodando. Porque eu sentia que eu estava traindo Deus. Eu sentia na mesma hora que eu achava que era Deus, na causa, que eu estava te desagradando. Eu falei, tudo que eu não quero, eu não sou boba, é desagradar a Deus. Aí o que aconteceu? Passou os tempos e todo dia eu falava, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Até dia 15 de fevereiro, tomara que não dê certo, porque eu não quero voltar para essa igreja, eu não quero mais saber de nada, eu não confio mais em pastor, eu não confio mais em bispo, eu não confio mais em ninguém, não quero mais saber, vai ficar tudo em paz, o senhor não respondeu e eu vou ficar na paz. Quando voltou um dia, eu falava, ai, amanhã já é dia final, tudo está resolvido. Tá bom. Quando chegou no outro dia, meu marido acordou e falou, dona Eliana, tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim, eu fui dar ruim. Aí ele falou assim, querida, você vai ter que voltar para a igreja. Ele todo feliz, né? Porque nós ia receber uma grana legal. E eu falei, vou voltar para a igreja, porque eu aposentei. Naquela hora eu fiz assim, nossa, Deus me ouviu. Parece não, com certeza, foi a única vez que eu falei assim, não, agora é Deus falando comigo, né? Aí quando foi no outro dia, isso foi, não me esqueço, foi no sábado, no sábado. Aí no domingo vim eu para a igreja. E outra coisa, quando eu soube que o pastor deles e a pastora ia voltar, eu falei, vai sair a pastora, eu vou picar a mula, não vou ficar aqui não. Eu não quero mais saber disso. Quando eu soube que era o deles e a Mayra, falei, misericórdia, ainda manda eles para mim. Então tudo não é por acaso. Então é isso, eu queria falar para vocês que foi assim uma experiência maravilhosa, onde que Deus me respondeu, onde que veio clareza e hoje eu posso dizer aquilo que eu não tenho mais dúvida, que Deus quando está na causa, Ele está mesmo, a gente não tem que duvidar. A Bíblia fala, né, que Deus não é um Deus de confusão. Por um momento a senhora deixou de ouvir a voz certa, para ouvir a voz errada, pagou o preço, mas aprendeu, voltou a ouvir a Deus, a voz certa, está aqui. Feliz e abençoada? Muito, muito abençoada. Hoje, como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, aonde que tudo está muito claro, né? Porque tudo isso que eu passei, eu aprendi como mal ele fala bonito, gente. Como mal ele veio de uma forma... Mas se a gente se deixar levar, o buraco é grande. E o que o Ministério Mudança de Vida representa para você hoje? Mudança de vida, né? Tanto é que quando eu estava passando esse momento, assim, uma hora que deu um estralo, eu falei, peraí, como que eu posso estar pensando tudo isso se foi lá dentro que aconteceu a mudança da minha vida? Eu era uma mulher do mundo, né? Eu adorava estar dos forró. Eu gostava de beber, eu saía com os amigos, sou uma mulher casada, meu marido é maravilhoso. Então, hoje eu vejo assim que o ministério, ele é a razão, mas infelizmente eu fiquei cega e eu fui para caminhos, mas hoje não me pega mais.